Pegue a sua Bíblia, pegue a Escritura, encontre o livro dos Salmos, de número 82, a partir do primeiro versículo. Vai lá, acharam? Olha o título: Deus, o juiz de todos, o soberano sobre todos. Deus, o juiz, o soberano sobre todos. Verso 1 diz assim, é um salmo curtinho. Vamos lá. Deus toma o seu lugar na reunião dos deuses, e no meio deles dá a sua sentença. Vocês precisam parar de julgar injustamente e de estar do lado dos maus. Defendam os direitos dos pobres e os dos órfãos, e sejam justos com os aflitos e com os necessitados. Socorram os humildes e os pobres e os salvem do poder dos maus. Vocês são ignorantes, não entendem nada, vocês vivem na escuridão. As bases da lei e da ordem na terra estão abaladas. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Deus Altíssimo, porém morrerão como homens comuns morrem. A vida de vocês acabará como de qualquer príncipe. Venha, ó Deus, e governa o mundo, pois todas as nações são tuas. Amém? Por que eu li o texto inteiro antes de analisarmos? Por quê? Porque o texto tem aqui algumas incógnitas aqui, tem algumas coisas aqui difíceis de entender. Eu li inteiro para te mostrar duas coisas. Olha só, começa assim: Deus toma o seu lugar na reunião dos deuses. Aí você pensa aqui no Senhor Deus Todo-Poderoso, um monte de Deus. Não é um monte de Deus. Você pensa assim: Deus toma lugar na reunião dos deuses, e no meio deles, dos deuses, dá a sua sentença. Aí você pensa que o Deusão e um monte de deusinho lá. Nada disso. Por quê? Olha bem para o versículo de número 6. Eu disse, vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo. O que ele está querendo dizer com isso, meu irmão? Quando ele fala que Deus se assenta na reunião dos deuses, e depois fala assim, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Deus Altíssimo. Ele está se assentado no meio da terra, no meio dos povos, dos habitantes da terra. Os deuses aqui são aqueles feitos à imagem e semelhança de Deus. Não são anjos apenas, não são os anjos apenas. Não são os demônios apenas, não são os anjos caídos. Ele toma o lugar de soberania na presença de todos os seres pensantes, de todos os seres inteligentes, de todos os seres que argumentam e raciocinam. Ele se assenta sobre todos esses, ele chama todos aqueles que saiu dele, que foi formado a partir dele, que ele formou, ele chama todos esses seres de deuses. Todos os seres pensantes, argumentadores, raciocinadores, ele chama de deuses, para começar, tá bom? Então não pense mais em um Deus grandão se assentando com um monte de deuses que a gente não entende. Não, somos nós. E vamos ver agora o versículo 2, para provar mais isso aí ainda. Para que você entenda, você foi feito para andar com o caráter de Deus. É essa a ideia, que você foi feito para andar com o caráter de Deus. Você foi feito para se conectar com Deus. Nós temos toda a infraestrutura, nós temos todas as condições de nos alinharmos com Deus, porém não nos alinhamos. O cavalo, o cachorro, o gato, o passarinho não conseguem se alinhar com Deus, os controla e ponto final. Conosco é diferente. Nós conseguimos nos alinhar, nos conectar com a mente de Deus e não fazemos. O pecado está aí. Por isso, veja comigo o versículo 2. Vocês precisam parar de julgar injustamente. Nós podemos fazer isso, julgar justamente. E parar de julgar injustamente, como Deus pode. É essa a questão quando ele fala assim, Deus toma o seu lugar na reunião dos deuses. E depois fala ironicamente, vocês são deuses. Vocês são deuses, vocês conseguem
Vocês precisam parar de julgar injustamente e começar a julgar justamente, ou seja, julgar como Deus justa, porque vocês foram feitos à imagem dele, vocês têm o código dele, vocês têm o DNA dele, vocês podem só se alinhar. A questão é a conexão, eu preciso me conectar com Deus. Fala nisso, você já se conectou com Deus? Ah, pastor, como é que eu faço isso? Eu faço isso falando, querendo, desejando. É que nós desejamos o que nossa alma manda, o que a nossa alma pede, o que os nossos sentimentos mandam. Mas você pode desejar o que Deus deseja. Ele fala mais, defendam os direitos dos pobres e dos órfãos. Vocês podem fazer isso. Vocês podem fazer isso. Porque, meu irmão, vamos supor que não tivesse nenhum povo de Deus da terra, nem um ser humano de Deus aqui na terra. Vamos supor, Deus se inclinaria para defender os órfãos e as viúvas, viu? Está cheio disso na Bíblia. Defendam os direitos dos pobres e dos órfãos. Sejam justos com os aflitos e com os necessitados. Socorram os humildes e os pobres e os salvem do poder dos malignos. Salvem, você e eu somos convocados para imitarmos a Deus no julgamento, imitarmos a Deus no socorro, imitarmos a Deus na ajuda. Perceba aqui comigo. Nós fomos chamados para imitarmos a Deus no socorro, na ajuda, na defesa e no julgamento. Você foi chamado para isso. Por isso é que ele diz, vós sois deuses, ou seja, vocês foram criados à imagem dele, vocês foram criados para conectividade com ele. Socorram os humildes e os pobres e os salvem do poder dos malignos. Agora veja isso daqui, uma coisa muito séria. Vocês são ignorantes. Vocês são ignorantes, não procuram aprender. Ignorante, meu irmão, não é a pessoa estúpida, não é a pessoa leiga. Ignorante é a pessoa que não quer aprender, não se importa em aprender. Vocês são ignorantes, não entendem nada. Vocês vivem na escuridão. Agora, veja agora o pulo do gato. A base da lei, da ordem da terra. Escute isso aqui. As bases, os fundamentos da lei e da ordem na terra estão abaladas. As bases, olha só, a terra ou o universo tem bases. Deus fala assim, as bases da lei e da ordem na terra estão abaladas. Por que estão abaladas? Por quê? Porque aqueles que foram chamados, olha bem isso daqui, isso é uma incógnita. Isso aqui, meu irmão, é uma incógnita. Isso daqui é muito sério, presta atenção. As bases da lei e da ordem na terra estão abaladas. Por quê? Porque nós não estamos imitando a Deus. Nós não estamos julgando corretamente. Nós não estamos defendendo os direitos dos pobres e dos órfãos. Nós não estamos socorrendo os necessitados e aflitos. Nós não estamos socorrendo os humildes. Talvez por isso, os poderosos da terra, que são esses os deuses que Deus está chamando ironicamente de deuses, porque os poderosos da terra hoje em dia, eles não deixam de fazer isso. Eles montam ONGs, eles montam associações. Não é porque eles amam a Deus, não, presta atenção. Muitos trabalham nas associações, nas ONGs, nos direitos humanos, no socorro aos pobres. Eles não fazem isso porque amam a Deus. Eles fazem isso porque de alguma forma, de algum jeito, foi revelado a eles que se eles não socorrerem os órfãos e as viúvas e os necessitados, as bases da terra tremerão. A terra ficará sem base, sem alimento, sem fundamentação. As bases da terra serão abaladas. Olha bem o que nós podemos fazer com as nossas atitudes. Você está pegando aqui esse enigma, é um enigma aqui. Esse versículo 5 e 6 é um enigma. As bases da lei e da ordem na terra estão abaladas. Por quê? Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, porém morrerão como homens comuns.
Vocês com as vossas práticas, vocês com as vossas ações, vocês com os vossos procedimentos estão abalando os fundamentos da terra. Vocês com as práticas, que práticas? Que práticas? Não julgar corretamente. As bases da terra serão abaladas. De alguma forma, o Senhor Deus vai cumprir a sua lei e vai abalar a terra para que nós acordemos. Você já experimentou colocar um pouco de farinha numa lata, assim, numa vasilha? Experimenta colocar um pouco de farinha numa lata, assim, num vasilhame, coloca. E enche até o topo, enche essa vasilha até o topo. Depois de encher, até derramar assim, dá uma sacudidinha na vasilha, para você ver como cabe mais 1/3. Depois de você sacudir a vasilha cheia de farinha e você der uma sacudida assim, vai caber mais 1/3 de produto. O que eu quero dizer com essa metáfora, com essa ilustração? Que às vezes Deus tem que dar uma sacudida na terra para mudar as coisas, para renovar as coisas, para abater alguns malignos, para destruir alguns malignos e uma nova geração aprender. Aí de novo, daqui a pouco essa nova geração se corrompe de novo e Deus sacode de novo. Muitas vezes a terra é sacudida porque alguns maus estão prosperando. Muitas vezes a terra está sendo sacudida porque alguns malignos estão crescendo e estão pisando nos pobres. Veja bem, meu irmão, veja como a coisa é séria. No fim de tudo, no fim das coisas, se Deus não agir mais na terra, se não houver povo de Deus na terra, Deus vai agir para defender as viúvas, os órfãos e os necessitados sempre. Você sabia que na Bíblia Sagrada, quando a coisa está feia, Deus chama os necessitados, os pobres e as viúvas de seu povo? Ele chama esse povo de seu povo. Não quer dizer que vão para o céu ou que não vão para o céu, não é isso. Quer dizer apenas que Deus sempre vai socorrer o necessitado. Ele chega a dizer em Provérbios que aquele que ajuda o necessitado empresta a Deus. Aquele que socorre o faminto dá para Deus. Olha só como ele se compromete com o necessitado. Olha só, eu não estou defendendo associações, pelo amor de Deus. Eu estou falando que em última instância Deus vai defender o órfão. Primeiramente Deus vai tratar com a menina dos olhos dele. Não está escrito isso? Para socorrer primeiramente os domésticos na fé? Primeiramente os domésticos na fé. O meu irmão de fé, primeiramente isso. Eu não estou dizendo, meu irmão, que Deus tem preferência pelos fracos, oprimidos, carentes. Não é isso. Eu estou falando que as bases da terra podem estar abaladas. Eu não sou um pastor favorável a associações, a ONGs, eu não sou um pastor favorável e eu acho que eu nunca serei, enquanto eu manter o meu raciocínio lógico, a minha lucidez bíblica, eu nunca vou ser favorável a pregar o evangelho, a anunciar o evangelho. Isso eu sempre vou ser favorável, porque nada substitui a pregação do evangelho, nada nessa terra substitui a pregação do evangelho. A cruz ainda é o centro do universo. Então esse texto é enigmático. As bases da terra estão abaladas. Por quê? Porque nós, sendo criados à imagem e semelhança de Deus, não andamos como filhos de Deus. Não julgamos corretamente, não defendemos aqueles que precisam de defesa, não levantamos os caídos, não levantamos os fragilizados. Esse é o enigma. As bases da terra são abaladas porque nós, os filhos de Deus, não andamos como filhos de Deus. Então, meu amado, minha amada, ande como filho de Deus. Ande como filho de Deus. Não perca tempo. Agora mesmo, ande como filho de Deus. Não estou falando para você levar cesta básica para ninguém, para você socorrer alguém que está pedindo comida, não é isso. Estou falando para você andar como filho de Deus. Quando nós não andamos como filho de Deus, a terra é abalada. Deus vai dar um sacode. Quando os poderosos da terra não fazem a bondade, não praticam a justiça, Deus abala a terra. Então que você e eu, que nós possamos então andarmos como filhos de Deus. Não como criaturas de Deus. Olha para mim aqui. Nem todos são filhos de Deus. Nem todos. Todos foram chamados para ser filhos, mas nem todos aceitaram o convite. Quando os filhos de Deus não andam como filhos de Deus, a terra é abalada. Porque todos os filhos de Deus podem imitar a Deus,
podem ser parecidos com Deus. Amém? Então ande como filhos e filhas do Altíssimo. Amém?